Marcos 12, 41 até o verso número 44. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor, Marcos 12, 41 ao verso número 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Verso 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até aqui, até o versículo 44. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje pela manhã a gente vai como que complementar a sequência de estudos que nós tivemos, sobretudo nas 3 últimas semanas, que versaram sobre os dízimos do nosso Deus, os dízimos do nosso Senhor. E porque nós trabalhamos esse tema nesses últimos domingos, por uma razão muito simples. Quando nós consideramos o tema da mordomia cristã, a gente é obrigado naturalmente a trabalhar a questão dos dízimos. Por quê? Porque diz respeito à mordomia dos bens, diz respeito à mordomia dos bens materiais. Então, falar em mordomia cristã é considerar isso, que nós somos mordomos de Deus, dos bens materiais que Ele nos dá. Nós somos mordomos de Deus do tempo que Ele nos concede, nós somos mordomos de Deus dos dons e dos talentos também que Ele nos proporciona. Então, a mordomia cristã, ela envolve esses 3 aspectos: a questão dos bens materiais, a questão do tempo, a questão dos dons e dos talentos. Então, trabalhando o primeiro aspecto, nós hoje iremos encerrar a mordomia dos bens materiais no que diz respeito à questão dos dízimos. Semana que vem eu ainda quero trabalhar a questão da generosidade, que também faz parte da mordomia cristã quanto aos bens. Mas em relação aos dízimos, nós queríamos encerrar nesse estudo nessa manhã de hoje. E aí, conforme nós falamos, a gente já trabalhou dentro do Antigo Testamento pelo menos 3 domingos, pelo menos 3 oportunidades em que a gente viu não só a questão da prática dos dízimos, a gente viu a regulamentação que Deus fez quanto a esse aspecto, a gente viu as observações proféticas no que diz respeito a esse assunto, e a gente também considerou a prática do povo de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, em relação à questão dos dízimos, especificamente falando dos dízimos do Senhor. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, diante de tudo isso, via de regra se levanta um questionamento, via de regra se levanta uma pergunta. E que pergunta é? E que questionamento é? Basicamente é o seguinte: ok, já está mais que provado, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a questão da prática dos dízimos, a ordem que Deus nos dá para que nós dizimemos. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esse assunto, esse tema, ele é muito claro, ele é muito patente. Agora, será que esse preceito, ele permanece no Novo Testamento? Será que nós, como crentes, dentro dessa nova dispensação, nós estamos inseridos dentro da mesma realidade, dentro do mesmo princípio que nós encontramos no Antigo Testamento? Ou seja, a necessidade que nós temos de praticarmos o dízimo, de dizimarmos, de também nos envolvermos com esse aspecto da nossa vida enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor aqui na terra? Então, é um questionamento, é uma pergunta que via de regra se faz quando a gente trabalha esse tema, quando a gente trabalha nesse assunto. Muitos defendem, meus irmãos, minhas irmãs, que o ensino do dízimo, ele não se estende ao Novo Testamento, ele se restringe apenas ao Antigo Testamento. E aí, as pessoas que advogam dentro desse pensamento, dentro desse raciocínio,
diz que Cristo não fez nenhuma exigência para que nós dizimemos. Essas pessoas, dentro desse argumento, eles falam que não existe no restante do Novo Testamento nenhuma ordenança de Deus quanto a esse aspecto. E mais, essas pessoas elas chegam a afirmar que a gente não observa dentro da igreja de Cristo essa prática, sobretudo dentro da igreja dos primeiros séculos. E aí fica a pergunta, será que essas argumentações são válidas? Aí fica a pergunta, será que essas observações elas são corretas? Então, diante disso, se faz necessário nós podemos olhar para o Novo Testamento, podemos considerar esse trecho das Escrituras Sagradas e constatar se ele fala ou não, constatar aquilo que ele ensina ou não acerca dos dízimos. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o tema da nossa aula na manhã de hoje é o dízimo no Novo Testamento. O tema da nossa aula na manhã de hoje é o dízimo no Novo Testamento. E aí, eu queria considerar com vocês pelo menos 3 pontos. Eu queria considerar com vocês pelo menos 3 divisões. Primeiramente, eu queria ver a questão dos dízimos em vigor no Novo Testamento. Em segundo lugar, eu queria ver alguns exemplos de contribuições que nós encontramos no Novo Testamento. E, em terceiro lugar, eu queria que nós observássemos Jesus e o dízimo, o comportamento que Cristo teve em relação ao dízimo. Então, eu queria trabalhar esses 3 pontos, eu queria trabalhar esses 3 aspectos para que a gente possa ter essa visão mais completa dos dízimos. Não só quando a gente olha para o Antigo Testamento, mas em especial na manhã de hoje, quando a gente considera o Novo Testamento. Então, a gente vai procurar fazer essa abordagem e posteriormente a gente vai abrir a oportunidade para os irmãos, para as irmãs fazerem perguntas, questionamentos, observações, para que assim a gente possa enriquecer a nossa instrução na manhã de hoje. Então, em primeiro lugar, o dízimo em vigor no Novo Testamento. Em primeiro lugar, o dízimo em vigor no Novo Testamento. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode afirmar com toda certeza, a gente pode dizer com toda a convicção que o dízimo como prática, o dízimo como uma obrigação, ele permanece como uma exigência de Deus, ele permanece como uma exigência divina para o povo de Deus na nova aliança, para o povo de Deus no Novo Testamento. E aí, quando nós analisamos esse fato, quando nós analisamos essa afirmação, a gente percebe que existe sim algumas razões, existem sim alguns motivos que confirmam que, repito, a exigência do dízimo, ela permanece também no Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque Cristo, ele não veio revogar a lei. Em primeiro lugar, porque Cristo, ele não veio revogar a lei. Olhem só, o texto muito conhecido que Cristo, ele fala lá no Sermão do Monte, conforme a gente já estudou, inclusive em domingos anteriores, Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17, a gente está dentro do Sermão do Monte. Cristo havia acabado de falar as bem-aventuranças, ele acabara de mostrar que nós somos sal da terra e luz do mundo, e aí ele começa a trabalhar alguns aspectos da lei, e ele inicia assim, Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Cristo ele foi muito claro, Cristo ele foi muito transparente em mostrar que ele não veio mudar a lei, em mostrar que ele não veio mudar o Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele veio sim para cumprir o Antigo Testamento, especificamente falando a lei de Deus. E quando nós consideramos a questão do dízimo, a gente percebe, irmãos e irmãs, que o dízimo ele faz parte da lei moral, aquela lei que não passa, independente do tempo, independente dos lugares, independente das circunstâncias. É aquilo que nós chamamos de lei moral da propriedade. Conforme nós vimos, desde o primeiro estudo que nós tivemos em relação à mordomia cristã, Deus, ele é o dono das nossas posses, Deus, ele é o dono dos nossos bens, e no Antigo Testamento, como princípio que há de vigorar, ele requer que a 10ª parte
dos bens, a 10ª parte do sustento financeiro que Ele nos propicia, venha a ser devolvido, conforme nós vimos, para manutenção da sua obra. Então, quando a gente olha esse preceito da lei, quando a gente olha esse preceito que foi dado por Moisés no Antigo Testamento, e a gente compara com as palavras que Cristo profere aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17, que Ele não veio mudar a lei, Ele veio para cumprir. Qual é a conclusão a que nós chegamos? Que os dízimos, eles vão permanecer. Essa exigência, essa obrigatoriedade, esse dever, ele recairá e continuará recaindo sobre nós, porque conforme Cristo disse, Ele não veio mudar a lei, mas Ele veio cumprir. Então, é a primeira razão. Cristo, Ele não veio para revogar, mas sim, Cristo, Ele veio para cumprir a lei. E os dízimos, repito, eles fazem parte da lei moral da propriedade, dos bens, dos benefícios que Deus, Ele nos concede. Mas não só isso. Em segundo lugar, os dízimos, meus irmãos, minhas irmãs, ele é uma prática generalizada, que nós encontramos na palavra de Deus, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando você vai trabalhar essa questão do dia do Senhor, e a gente vai ver nos estudos posteriores, a gente vai considerar que também não existe repetições de mandamentos quanto à guarda do dia do Senhor. Contudo, o que nós observamos, não só da parte de Cristo, mas também da parte dos apóstolos, é que eles sim guardaram o dia do Senhor. Então, a mesma coisa acontece com os dízimos. Não havia necessidade de se repetir ordens que foram dadas de maneira muito clara, de maneira muito evidente lá no Antigo Testamento, conforme nós vimos a partir do exemplo de Abraão, a partir do exemplo de Jacó, a partir da legislação da lei, a partir da vivência do povo de Israel, a partir inclusive da reivindicação profética. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, o que a gente vai observar é que essa prática ela já está enraizada na história do povo de Deus, na vida do povo do Senhor. E daí não há necessidade, como a gente diz na linguagem popular, de chover no molhado. Por quê? Já era um preceito, porque já era uma prática, porque já era uma atitude que o povo de Deus, quer seja na antiga aliança, quer seja na nova aliança, eles desenvolveram e desenvolveram em relação às suas vidas. Então, é a segunda razão. Então, é o segundo motivo. Então, de um lado, o que é que você vê? Cristo mostrando que não veio revogar a lei, veio para cumprir. Por outro lado, você observa que a prática dos dízimos, de certa forma, é uma prática generalizada no Novo Testamento. Mas não só isso, e principalmente, em terceiro lugar, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós encontramos sim, meus irmãos, nós percebemos sim, minhas irmãs, subsídios que nos dão força, que nos dão sustento para que a gente possa defender essa ideia. Que ideia? A prática de dizimar também nos crentes da nova aliança. E eu queria aqui chamar a atenção de alguns textos para que a gente possa considerá-los. O primeiro deles, abram aí por favor, Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 23, Mateus 23, 23. Mateus 23, versículo 23. Abram aí, por favor. Antes da gente adentrar ao verso 23, convém que a gente faça uma contextualização aqui desse capítulo. O que é que nós encontramos no capítulo 23? Várias censuras, várias repreensões que Cristo faz aos escribas e fariseus, que eram a classe religiosa nos seus tempos, ou seja, as pessoas que detinham o conhecimento da lei, as pessoas que detinham o conhecimento da palavra do Senhor. Contudo, eram pessoas que eram apenas externas na sua religião, procuravam fazer coisas para serem vistos, porém o coração, porém o interior estava longe, estava distante do Senhor. Então Cristo, ele percebeu esse problema, essa falha, e aqui no capítulo 23 de Mateus, ele vai fazer várias censuras muito claras, muito contundentes quanto a esses escribas, quanto a esses fariseus. E aqui no versículo 23, ele vai tocar num assunto que nós estamos considerando, que é justamente o assunto dos dízimos. Então vejam aqui, Mateus 23, versículo 23. Cristo assim se dirige para os escribas,
Cristo assim se dirige para os fariseus. Ele diz, verso 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, alguns pegam esse texto, alguns pegam essa passagem para mostrar que Cristo aqui estava desfazendo a necessidade de nós dizimarmos, a necessidade de nós praticarmos o dízimo. É isso mesmo? Não, muito pelo contrário. Na verdade, quando você olha aqui para esse texto, na verdade, quando você olha aqui para essa passagem, Cristo ele está recomendando não só a prática de dizimar, mas também ele está observando o sentimento correto que nós devemos ter quando nós dizimamos, porque era esse o problema, especificamente falando dos escribas e dos fariseus. Eles eram muito meticulosos, inclusive na entrega do dízimo daquelas coisas que eram pequenas, daquelas coisas que eram menores. E Cristo aqui faz menção. Eles dizimavam o dízimo da hortelã, eles dizimavam o dízimo do endro, eles dizimavam o dízimo do cominho. Contudo, eles negligenciavam aquilo que era mais importante na lei. E o que era mais importante? A justiça, a misericórdia e a verdade. Não é que, no fato deles dizimarem, eles estarem pecando, não. O grande problema é que eles estavam dizimando, mas dizimando com a motivação errada, ou não tendo nos seus corações esse sentimento da justiça, da misericórdia e da verdade. Foi por isso que no finalzinho do versículo 23, Cristo diz: vocês devem fazer essas coisas. Que coisas? Dizimar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, sem negligenciar aquelas quais? A justiça, a misericórdia e também a fé. Então, essas duas coisas, elas devem estar juntas. Essas duas coisas, elas devem estar unidas. Ou seja, ao ser um dizimista, e aqui como Cristo diz, um dizimista meticuloso, inclusive daquelas coisas que são menores, eu devo exercer esse compromisso, eu devo cumprir essa obrigação, contudo, eu não posso negligenciar a misericórdia, a fé e também a justiça. Então, as duas coisas devem andar juntas. Então, não é que Cristo estivesse desfazendo do dízimo, não. Mas o que Cristo está fazendo aqui é mostrando que nós devemos ser dizimistas, não só na atitude, não só nas especificações, mas também no sentimento. Quer seja a justiça, quer seja a misericórdia, quer seja a fé, para que ambas as coisas, elas ocorram. Então, repito, longe de desfazer a necessidade dos dízimos, Cristo aqui, ele reitera, ele reafirma, inclusive mostrando os sentimentos corretos que devem existir em nossos corações. Então, essa passagem por si só já seria suficiente. Esse texto por si só já seria bastante para provar, irmãos e irmãs, que a instituição dos dízimos, ela permanece também no Novo Testamento. Cristo não desfaz dela, muito pelo contrário, Cristo a reafirma, mostrando também os sentimentos, melhor dizendo, que devem existir nos nossos corações ao praticarmos o dízimo em relação às nossas vidas. Então, Mateus 23 acaba corroborando com essa ideia, acaba confirmando esse fato. Então, você vai encontrar essa mesma verdade, não só aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 23, mas em Lucas, capítulo 11, versículo 42, Cristo também vai falar a mesma coisa, de sermos meticulosos na entrega daquilo que pertence ao Senhor, sem negligenciar os princípios essenciais da lei, a fé, a justiça e também a misericórdia. Então, a primeira razão, o primeiro motivo, mas não só esse. Vamos para outro texto do Novo Testamento. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Desculpa, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Aqui nós vamos encontrar uma coisa bem interessante, é a ligação que o autor sagrado faz
com o dízimo que Abraão deu, que a gente já viu lá em Gênesis capítulo 14, com a necessidade de nós permanecermos com essa instituição ainda hoje, enquanto crentes da nova aliança. Abram aí, Hebreus capítulo 7, versículos 1 até o versículo número 10. Como o texto é longo, eu vou tentar fazer algumas explicações na medida que a gente for lendo, para não acumular informação e ficar mais fácil a gente interpretar a passagem. Hebreus capítulo 7, versículos de 1 até o versículo número 10. E mais uma vez, qual o contexto de Hebreus? Mais uma vez, qual o contexto da carta que nós temos aqui diante de nós? Provar que o sacerdócio de Cristo é infinitamente superior ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus tem esse objetivo: mostrar que o sacerdócio de Cristo, Cristo como nosso sacerdote, ele exerce um ministério excelente, ele exerce um ministério infinitamente superior do que os levitas exerciam no Antigo Testamento. Basicamente a ideia do autor sagrado é essa ao longo da sua carta, e a gente vai ver como ele vai comprovar isso em relação aos dízimos nesse texto, nessa passagem que nós temos diante de nós. Então, atentemos aqui para a leitura das Escrituras Sagradas. Hebreus capítulo 7, versículos de 1 até o versículo número 10. Diz o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Aqui essa história é conhecida, né, meus irmãos? A gente considerou essa história há alguns domingos passados, que é justamente o primeiro exemplo da entrega de dízimos que nós encontramos na palavra de Deus. Quando Abraão vence os reis, e aí ele entrega os dízimos a quem? A Melquisedeque, conforme é dito aqui, rei de Salém. Então, é naquele contexto de vitória, é naquele contexto de gratidão, é naquele contexto de reconhecimento que a Deus pertence todas as coisas, que Abraão ele pratica a entrega do dízimo. Então o autor sagrado ele está fazendo menção a esse registro, a essa história que nós encontramos lá em Gênesis. E aí ele segue aqui no seu ensino, versículo número 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Melquisedeque, na pior das hipóteses, acaba sendo um tipo de Jesus Cristo. Ele não teve começo, ele não teve fim, ele é eterno. Muito embora algumas pessoas elas aprofundam e chegam a afirmar que o Melquisedeque lá, com o qual Abraão tem aquele encontro e entrega o dízimo, já era a pessoa de Cristo pré-encarnado. Particularmente falando, eu vejo dessa forma, eu vejo dessa maneira. Mas na pior das hipóteses, o Melquisedeque no Antigo Testamento, ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, assim como Cristo ele é o nosso sacerdote, assim como Cristo está à direita do Pai e hoje intercede continuamente por nós. Inclusive é a tônica que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus. Então veja que daquela atitude, daquela postura de Abraão no Antigo Testamento, já há agora aqui uma aplicação para nós hoje. Já há aqui uma aplicação para nós que somos crentes em Cristo. Então o fato que se deu com Abraão lá no Antigo Testamento não ficou restrito a ele, mas traz implicações para nós agora. Então já lança a luz para esse fato. Ou seja, o dízimo ele não fica restrito ao Antigo Testamento, mas ele também tem as suas implicações hoje, agora, na nova dispensação, ou seja, no Novo Testamento. E o autor faz essa ligação, faz esse link aqui, ok? E aí ele segue no versículo 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Aqui no versículo 6 se mostra
que Melquisedeque era grande, e foi a ele a quem Abraão entregou os dízimos. E aqui ele faz a ligação no versículo 5, que são aos levitas, ou seja, uma das tribos que descendia de Abraão, que os israelitas também entregavam o seu dízimo. Então ele faz essa ligação quanto àquilo que existia no Antigo Testamento. E segue o autor sagrado. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, no caso de Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele, ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Olha só coisa interessante, meus irmãos. Olha só coisa maravilhosa, minhas irmãs. Os levitas, eles pagaram os seus dízimos na pessoa de Abraão, quando eles nem ainda existiam. Porque conforme diz aqui o autor sagrado, o inferior é abençoado pelo superior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão. E Abraão chega e entrega os seus dízimos a ele, Melquisedeque. E nele era como se os levitas também estivessem entregando os seus dízimos. E na antiga dispensação, era aos levitas que era entregue os dízimos. Então, aquilo que acontecia na lei nem se compara com a nova realidade que hoje nós temos em Cristo. Porque hoje, nós crentes, porque nós hoje, Igreja de Deus, ao entregarmos os nossos dízimos, na verdade nós estamos entregando a Cristo, que prefigura Melquisedeque, a quem Abraão entregou os dízimos lá no Antigo Testamento. Então, para nós que fazemos parte da nova aliança, para nós que fazemos parte da nova dispensação, essa realidade, essa obrigação, ela permanece. Quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós devolvemos a parte que cabe ao Senhor na sua igreja, que Cristo a instituiu, nós estamos entregando ao próprio Senhor, a quem Melquisedeque representava, ou então a quem ele prefigurava. Então isso mostra que não mudou. Da mesma forma que existiu no Antigo Testamento, existe agora. Da mesma forma que no Antigo Testamento se entregava os dízimos aos levitas, e que em Abraão os levitas entregaram os seus dízimos, nós hoje também o fazemos. Nós hoje também o praticamos. Por quê? Porque a permanência da exigência, ela é uma realidade nas nossas vidas. Então veja que nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 7, a gente vê que não é desfeito a instituição dos dízimos. Muito pelo contrário, existe essa permanência, existe essa continuidade. Da mesma forma que no Antigo Testamento os judeus entregavam seus dízimos aos levitas, da mesma forma que os levitas entregaram os seus dízimos na pessoa de Abraão a Melquisedeque, hoje nós, semente de Abraão, pela fé, também entregamos os nossos dízimos. Então, em nenhum momento, aqui desse texto de Hebreus, você vê o autor sagrado desfazendo da instituição, não, muito pelo contrário, mas mostrando que ela permanece. Então veja, de um lado você tem o ensinamento de Cristo lá em Mateus 23, por outro lado você observa esse registro relacionado a Melquisedeque e a sua postura de receber o dízimo de Abraão, mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 9, abram aí, 1 Coríntios capítulo 9, para que a gente possa ver, através desse texto, que existe um princípio de manutenção da obra do Senhor, da obra de Deus aqui na terra, e que esse princípio de manutenção, ele está diretamente relacionado ao mesmo princípio de manutenção que nós encontramos no Antigo Testamento, onde era utilizado o dízimo com esse objetivo, com essa finalidade. Então abram aí, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, versículos de 1 até o versículo de número 14. 1 Coríntios 9, versículos de 1 até o verso de número 14. Qual o contexto que a gente vê aqui nesse capítulo 9 de Coríntios? Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. Infelizmente, alguns irmãos da igreja de Corinto, uma igreja que ele mesmo, Paulo, fundou,
uma igreja onde ele acabou durante um determinado período de tempo abrindo mão de ser sustentado por ela para não ser pesado aos irmãos. Num dado momento, muitos daqueles irmãos que muito provavelmente escutaram o evangelho de Paulo, agora estavam pondo dúvida se ele era apóstolo mesmo ou não, desfazendo a sua autoridade apostólica. Olha só como as coisas acontecem dentro da igreja. E aí, Paulo aqui, no capítulo 9, ele vai reafirmar a sua autoridade apostólica, e dentro dessa reafirmação, ele vai destacar esse princípio de manutenção que a gente tem da obra do Senhor no Novo Testamento e como ele está ligado ao mesmo princípio de manutenção da obra do Senhor que nós encontramos no Antigo Testamento, que era feito sobretudo através dos dízimos. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 em diante. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Aqui são perguntas de retórica que Paulo faz para afetar o X da questão, que era a desconsideração que alguns irmãos estavam tendo para com ele, para com o seu ministério. Ele segue, versículo 2: se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Na verdade, Paulo aqui ele é irônico, né? E chega e diz: vocês, da igreja de Corinto, vocês são a comprovação que eu sou apóstolo, porque fui eu que fundei essa igreja, fui eu que fundei esse trabalho. Então, as outras pessoas podem até me desmerecer, as outras pessoas podem até desconsiderarem o meu apostolado, contudo vocês não, porque vocês são fruto do meu trabalho como apóstolo. E segue, versículo 3: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhados de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque é aqui onde Paulo ele vai montar a sua argumentação. Se ele vive do Evangelho, se ele trabalha por causa do Evangelho, ele deve ser mantido por aqueles que recebem o Evangelho. Então ele havia aberto mão desse direito para não ser pesado aos irmãos, contudo era uma prerrogativa que lhe cabia pelo fato de ser apóstolo, ou seja, se entregava os bens espirituais, se ensinava a palavra do Senhor, se divulgava o Evangelho, ele, Paulo, tinha que viver desse mesmo Evangelho. E agora ele vai montar a sua argumentação. Então o que é que ele vai falar? Versículo número 7: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo aqui ele usa 3 ilustrações: do guerreiro que vai para a guerra, ele deve ser mantido pelo país que o encaminha para a guerra. Depois ele usa a ilustração do agricultor que usufrui daquilo que ele planta. E também, em terceiro lugar, ele fala do criador de animais, que também se farta, se sustenta do seu rebanho. Então ele está montando aqui a sua argumentação. Aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que proclamam o Evangelho, melhor dizendo, devem viver do Evangelho, devem tirar dele o seu sustento, para que assim possam continuar o seu trabalho. A exemplo que acontece com o guerreiro, a exemplo que acontece com o agricultor, a exemplo que acontece com o pastor de ovelhas. É daquela situação, é daquele sustento, daquele contexto que eles tiram o seu sustento. E aí segue o apóstolo Paulo, versículo 8: porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Versículo 9: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então ele aqui está fazendo menção de um texto da lei, onde se permitia que quando o boi estivesse arando a terra, quando o boi estivesse trabalhando ali na agricultura, fazendo todo aquele trabalho de preparação para a terra ou de colheita, ele podia comer do trigo que estava ali no chão. Não havia problema, não havia erro. Então ele faz uso dessa figura para mostrar: se eu vivo do Evangelho, o seu trabalho no Evangelho, eu tenho que viver do Evangelho. Então Paulo ele monta toda essa sua argumentação através dessas ilustrações, mas ele não vai parar por aí, ele vai aprofundar ainda mais. Segue o texto, versículo 10: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito: pois
o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então quem está ali trabalhando, quem pisa o trigo, deve receber a parte que lhe é devida. Então se trabalha na obra, se empreende esforço na obra, é a obra que deve sustentá-lo. É essa a argumentação de Paulo. E ele segue, versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então, se eu estou aqui plantando o evangelho, se eu estou ensinando a vocês a verdade de Deus, as verdades espirituais, será que seria ilícito extrair a minha manutenção material, se eu estou dando para vocês os benefícios espirituais? Porque na vida é assim, meus irmãos, é uma reciprocidade. Você dá e recebe, você recebe e dá, do contrário é egoísmo. Então Paulo está mostrando isso. Vocês estão sendo beneficiados com a verdade de Deus, com a verdade do evangelho. Então seria demais me sustentar materialmente falando? Seria demais me manter materialmente falando? Se é através dessa manutenção que vocês são instruídos e chegam assim ao conhecimento da verdade? Então Paulo está fazendo essa indagação àqueles irmãos. E ele segue: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Porque os coríntios sustentavam algumas pessoas que estavam trabalhando na obra. Será que seria demais Paulo se beneficiar disso? Será que seria demais Paulo se beneficiar desses privilégios? O apóstolo Paulo está perguntando àqueles irmãos, falando às suas consciências. E aí ele segue: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. E agora, versículo 13, ele vai usar outra ilustração: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui ele está fazendo uma menção direta aos levitas. E a gente viu isso no estudo do domingo anterior. Havia o ofício dos levitas, eles não tinham propriedade, eles não tinham terra, a herança deles era o Senhor, e eles se dedicavam exclusivamente ao trabalho sagrado, toda a estrutura ali relacionada ao culto. E como é que eles se mantinham? Como é que eles se sustentavam? Através dos dízimos que o povo levava à casa do Senhor. Tanto é, a gente viu isso na história de Israel, quando o povo abriu mão dessa prerrogativa, quando o povo não obedeceu esse preceito, o que foi que os levitas fizeram? Foram embora, tratar das suas próprias vidas. E aí a casa do Senhor acabou sendo fechada. Então, no Antigo Testamento, o princípio de manutenção da obra é o quê? Através dos dízimos. E Paulo faz menção a essa mesma realidade para mostrar que hoje permanece esse mesmo princípio. Então, se a obra do Senhor ela tem que ser desenvolvida, se a palavra de Deus deve ser pregada, se o reino de Deus deve ser propagado, nós temos que sustentar, dar o suporte financeiro para que esse objetivo ele venha a ser alcançado. E como é que isso acontece? Através dos dízimos, meus irmãos, através dos dízimos. Por isso que ele não muda, por isso que ele permanece. Da mesma forma que existiu no Antigo Testamento, continua no Novo e continuará até a consumação da nossa salvação. E aqui, no capítulo 9 da carta aos Coríntios, Paulo ele fala, versículo 14, para fechar aqui o seu raciocínio. Versículo 14, olhem só o que Paulo aqui nos diz. Verso 14: assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Não sou contra determinados ministros terem ocupações seculares. Não, jamais. Desde que não afete tanto o ministério. Muito embora na prática a gente sabe que isso acaba afetando, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Mas o princípio que a gente tem estabelecido na palavra é o quê? Aos que pregam o Evangelho, aos que estão à frente do ensino, aos que estão à frente da instrução, aqueles que cabe a responsabilidade de conduzir a obra do Senhor, que sejam sustentados pelo Evangelho. Então a nossa responsabilidade, meus irmãos, é o nosso dever. Lembremos daquilo que a gente falou desde o primeiro estudo. Deus ele é muito organizado, Deus ele é muito meticuloso nos seus planejamentos. E Ele determinou que a sua obra fosse mantida, a sua obra fosse desenvolvida através dos nossos dízimos, para que assim o suporte Ele ocorresse. Então, se a gente quebra esse princípio, se a gente quebra essa sequência, a gente prejudica aquilo que Deus havia planejado para a continuidade da sua obra
aqui neste mundo. Então, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é ilícito, não é errado, e os dízimos, eles cumprem justamente esse objetivo, eles cumprem justamente essa finalidade. Então, quando você olha para 1 Coríntios capítulo 9, o sistema de manutenção da obra, quando você olha para o exemplo de Melquisedeque, as implicações para os nossos dias, quando você olha as censuras que Cristo faz aos escribas e fariseus que dizimavam com o sentimento errado, e ele corrige esse erro, qual é a conclusão que nós chegamos? Existe base sim bíblica, existe base sim escriturística. Para quê? Para que nós permaneçamos na entrega daquilo que pertence ao Senhor. Ou seja, que nós continuemos a praticar a entrega dos dízimos como preceito contínuo até a consumação da nossa salvação. Então, são evidências que nós temos aqui na palavra de Deus, são evidências que nós temos aqui nas escrituras sagradas. Então, por isso, o primeiro ponto, ou seja, dízimo em vigor no Novo Testamento. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria aqui de maneira bem rápida observar com vocês alguns exemplos de contribuição. Alguns exemplos de contribuição que nós temos no Novo Testamento, dentro da perspectiva que nós já colocamos desde o primeiro momento do nosso estudo. Ou seja, que Cristo, ele não veio mudar a lei, mas que Cristo, ele veio cumprir a lei. Na verdade, Cristo, meus irmãos, ele veio dar uma significação bem maior. Cristo, ele veio dar uma significação bem mais ampla à lei de Deus. Então, se na lei, conforme nós vimos na semana passada, Deus prescrevia que a 10ª parte fosse devolvida a ele, no Novo Testamento, essa 10ª parte deve servir para nós apenas como um ponto de partida da nossa voluntariedade, do nosso desejo de contribuir, do nosso desejo de ajudar em termos materiais, para que a obra assim ela venha a ser desenvolvida. O Sermão do Monte, a gente observa isso de maneira muito clara. E aí, quando a gente olha para alguns exemplos da Bíblia, a gente chega justamente a essa conclusão. Vamos observar, por exemplo, o exemplo da viúva pobre, que a gente leu agora na parte inicial da nossa lição. Voltem aí, por favor. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 41 e 42. Veja a proporção em que essa senhora, essa mulher, que não tinha muito recurso, na verdade era pobre, veja a proporção com a qual ela contribuiu com a obra. Marcos capítulo 12, versículos 41 até o versículo número 44. Olha só o que nos diz aqui o texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Por quê? Qual foi o princípio? Verso 44. Porque todos eles ofertaram o que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aqui você não encontra a 10ª parte. Aqui você encontra 100% da contribuição. Ela deu tudo aquilo que possuía. Isso é um princípio para nós? Não necessariamente. Mas isso aqui é uma verdade da voluntariedade, da generosidade que deve existir em nós, meus irmãos, em relação às nossas contribuições. Inclusive, Cristo aqui faz essa comparação. Aquelas pessoas que estavam lá ofertando, estavam dando, em termos de quantidade, uma quantidade bem maior de oferta, mas estava dando daquilo que sobrava. Aquela mulher não, ela dava de tudo aquilo que ela possuía, somente aquilo que ela tinha, ela deu e deu em gratidão, em louvor ao Senhor. Então veja que no Novo Testamento, essa proporção é bem maior do que os meros 10% que a gente encontra no Antigo Testamento. Fruto de um coração grato, fruto de um coração generoso, fruto de um coração voluntário. Então, quando você vem para o Novo Testamento, você observa justamente isso. Quer seja nessa viúva pobre, quer seja com Zaqueu. Vamos lá, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Veja a proporção que Zaqueu ele deu para o Senhor, para a sua obra. Olhem só que excede os 10% do Antigo Testamento. Muito mais, muito mais. Zaqueu, Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, versículo 8.
Veja, a mulher deu tudo que possuía. E Zaqueu, olha só o versículo 8 aqui. Diz o seguinte: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres, veja, a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele vai além da lei, que requisitava apenas a devolução de 20% a mais. E aqui Zaqueu não, 4 vezes mais. Então a gente vê, de uma forma ou de outra, essa voluntariedade de Zaqueu, dá metade dos seus bens, dá metade do seu patrimônio. Então, excedendo em proporção muito mais mesmo ao que nós temos ali no Antigo Testamento. E se a gente for para a igreja primitiva, e se a gente for para a igreja dos primeiros anos ali, aí é que a gente fica abismado, meus irmãos, com o senso de voluntariedade. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E repito, aqui em Atos, nós não temos um livro que determina princípios em si, como se a gente tivesse que seguir nessa mesma realidade. Não, mas serve de nós como parâmetro, serve de nós como exemplo. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, só para ver como é que a igreja cristã ela vivenciava essa questão do auxílio mútuo, da contribuição, do sustento da obra, do amparo dos irmãos, excedendo, repito, ao que nós temos no Antigo Testamento. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aqui você vê todos os benefícios que os irmãos da igreja primitiva eles experimentavam, eles desfrutavam. Mas o que é que isso implicava em termos práticos no que diz respeito ao auxílio mútuo? Olha só, versículo 34: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, veja, traziam os valores correspondentes, verso 35, e depositavam aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, minhas irmãs, que disposição de ajudar, que disposição de contribuir, que disposição de ofertar na obra do Senhor. Repito, uma proporção bem maior no Antigo Testamento. Essa é a realidade do Novo. Essa é a realidade do Novo. Na verdade, eu até gosto de usar essa argumentação para aquelas pessoas que dizem: não, no Novo Testamento a realidade agora é outra. Que seja outra, que seja a realidade da igreja primitiva, que seja a realidade de Zaqueu, que seja a realidade da viúva pobre. E a gente percebe que na prática não é. Se a gente tem dificuldade de ser fiel na 10ª parte, quem dirá nessas proporções que são colocadas aqui? Estamos muito longe, meus irmãos, estamos muito distantes, minhas irmãs, que infelizmente nos falta o senso de que nós não temos nada, mas tudo aquilo que nós possuímos pertence a Deus. Nós somos apenas administradores. Então, quando a gente tem dificuldade de dizimar, quando a gente tem dificuldade de devolver a parte que cabe ao Senhor, nada mais é do que um reflexo de um coração egoísta, de um coração egocêntrico, de um coração que está voltado para si mesmo e que é o seu próprio Deus. Tudo aquilo que tem, tudo aquilo que possui, pertence àquela mesma pessoa. Não, estamos errados. Não, estamos equivocados. Ao ler, para podermos preparar essa aula, eu me deparei com uma frase muito interessante. Não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele todo, mas eu vou tentar aqui. R.G. Le Tourneau. Ele foi, na verdade, que já morreu, um industrial muito rico. Ele basicamente criou as patentes dessas máquinas agrícolas que você tem, e essas máquinas que são usadas no serviço de obras civis, terraplanagem, construção de estradas. Então, ele de certa forma foi inventor de boa parte desses produtos, uma pessoa riquíssima, bilionária. Então, R.G. Tourneau, ele falou o seguinte, olha só o que ele falou, isso é uma vergonha para nós, abro aspas, ele disse o seguinte: a questão não é o quanto do meu dinheiro devo dar ao Senhor, mas a questão é o quanto do dinheiro do Senhor devo guardar para mim.
do dinheiro do Senhor devo guardar para mim, porque o dinheiro é dele, não é meu, não é seu, não é nosso. Então a questão é essa, a dificuldade é essa. Enquanto a gente não tem essa compreensão, somos administradores. Enquanto nós não temos entendimento, Deus nos dá os benefícios materiais para que nós possamos ser apenas mordomos seus, e Ele requer a 10ª parte, e se até nisso nós formos infiéis, a grande questão é essa, é que no fundo, a gente pensa que o dinheiro nos pertence, que os bens materiais são nossos, e que talvez a gente possa até levar na eternidade, criando talvez um tipo de gaveta no nosso caixão. Afinal de contas é nosso mesmo, então por que deixar aí? Eu vou levar. Então o que às vezes nos falta é essa compreensão, é esse entendimento. Então são esses exemplos que nós encontramos de contribuição no Novo Testamento. Para fechar, até porque já tocou aqui para o final da nossa aula, Jesus e o dízimo. Jesus e o dízimo. Há algumas razões, meus irmãos, há alguns motivos, minhas irmãs, que apontam o fato que Cristo foi sim um dizimista. Cristo foi sim um dizimista fiel, entregando a parte que cabia a Deus, entregando a parte que cabia ao Senhor. E quando nós analisamos, a gente percebe pelo menos 5 razões. A gente percebe pelo menos 5 motivos. Primeiro deles, Cristo ele foi educado em um lar piedoso judeu. Cristo ele foi educado em um lar piedoso judeu. A gente observa isso, sobretudo quando a gente lê os capítulos iniciais do Evangelho de Lucas, as ofertas que os pais de Jesus fizeram quando ele nasceu, quando ele foi apresentado no templo. Então ele foi criado em toda a lei do Antigo Testamento. Se os dízimos, conforme nós vimos, faz parte dessa lei, consequentemente Cristo também ele foi fiel. Cristo também ele foi fiel também nesse aspecto. Por quê? Por causa da sua educação. Por quê? Por causa da sua instrução. A primeira razão, o primeiro motivo. Mas não só esse. Em segundo lugar, o ensino de Cristo não foi voltado para mudar a lei. O ensino de Cristo não foi voltado para mudar a lei. A gente já viu, Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele não veio para mudar a lei, e sim para cumprir. Então, se na lei havia essa prescrição, se Deus havia determinado através de Moisés, Cristo naturalmente, ele deu prosseguimento e não voltou atrás e não desfez desse ensino, não, mas seguiu e seguiu criteriosamente. A segunda razão. A terceira, Cristo ele elevou ao máximo a lei moral do Antigo Testamento. E a gente vê isso aonde? A gente vê isso lá no Sermão do Monte. Quer seja em relação ao adultério, quer seja em relação ao amor ao próximo, quer seja em relação ao amor aos bens materiais. Quando a gente vai ver todo aquele ensino que Cristo faz, eu porém vos digo, ele colocou no nível altíssimo tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento. Se o dízimo está lá, também foi afetado pela elevação desse nível, mostrando a necessidade de nós prosseguirmos, assim como Cristo prosseguiu nesse mesmo caminho. Em quarto lugar, Cristo ele não transgrediu um só mandamento da lei. Cristo ele não transgrediu um só mandamento da lei, quer ser da lei moral, quer ser da lei civil, quer ser da lei cerimonial. Ou os irmãos duvidam que se ele não fosse um dizimista, os escribas e fariseus não iam pegar no seu pé? Com certeza não iam, com certeza. Até porque, conforme a gente vê, ao longo de todo o ministério de Cristo, não foram poucas as ocasiões, não foram poucas as circunstâncias onde eles procuraram pegar Jesus em algum erro e algum pecado. Logo, se Cristo tivesse negligenciado esse aspecto em relação à lei, ou seja, os dízimos, com toda certeza ele seria acusado dessa negligência pelos escribas e pelos fariseus. E por fim, em quinto lugar, o Talmud. O que é Talmud? Era um código de interpretação da lei de Deus no Antigo Testamento. Os judeus, sobretudo aqueles judeus zelosos, eles seguiam muito os ensinamentos do Talmud. Era como que fosse um comentário da lei. Infelizmente, nesse comentário da lei, muitos mandamentos foram acrescentados, que não haviam, que não existiam. Mas dentre eles, o Talmud ele proibia que um fariseu se sentasse à mesa com quem não fosse dizimista. O Talmud ele proibia que um fariseu se sentasse à mesa com quem não fosse um dizimista. E a gente vê que ao longo do ministério, em muitos momentos, Cristo se sentou à mesa com os fariseus. Se ele não fosse dizimista, ele não tinha tido esse privilégio.
ele não tinha vivenciado essa experiência. Então, por conclusão, isso nos leva a crer também que Cristo ele foi um dizimista. Então, 5 motivos, 5 razões de vermos no nosso Mestre, de vermos no nosso Salvador um modelo, um exemplo de dizimista. Dizimista fiel a Deus, dizimista fiel ao Senhor. E aqui fechando o nosso estudo na manhã de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, dizimar é um ato de adoração. A gente viu isso através do exemplo de Abraão. Não é sem razão que o ofertório é um dos elementos do culto que nós prestamos a Deus. No culto nós oramos, no culto nós cantamos, no culto nós expomos a palavra, no culto nós realizamos os sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e no culto também nós ofertamos. Então, o momento de ofertório que a gente tem não é aleatório, não é solto, mas ele faz parte da nossa adoração a Deus, da nossa adoração ao Senhor. E a gente deve, irmãos e irmãs, participar desse momento. A gente deve participar desse instante, de poder estar vindo aqui à frente, de poder estar entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, como eu sempre gosto de falar, como eu sempre gosto de dizer, é um testemunho público que Deus nos sustenta, é um testemunho público que Deus ele está nos sustentando financeiramente falando, e por isso nós estamos aqui devolvendo a 10ª parte que lhe cabe. Então todas as vezes que a gente faz isso, que a gente vem aqui à frente, a gente deve fazer com esse sentimento de gratidão. Deus ele me sustenta, Deus ele está me sustentando, e a prova disso é que 10% de tudo aquilo que Ele me dá, eu estou devolvendo à sua casa, eu estou devolvendo a Ele, para que assim a sua obra ela permaneça aqui neste mundo. Então, que ao fazermos isso, façamos, não constrangidos, não forçados, não interessados para ganhar outras bênçãos do Senhor, como algumas pessoas fazem, infelizmente pervertendo esse assunto relacionado aos dízimos. Não, que a gente faça com consciência, não, que a gente faça com entendimento, não, que a gente faça sabendo por que nós estamos fazendo, para que assim Deus ele venha a ser glorificado através da nossa atitude. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos agir assim, que nós possamos ser gratos a Deus ao entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se porventura, por alguma razão, por algum motivo, nós estamos em falta com o Senhor em relação a isso, em primeiro lugar, confessemos esse pecado a Deus, porque é sim pecado. Nós estamos roubando ao Senhor, e conforme nós temos, roubar está incidido lá nas proibições da lei de Deus. Então é momento de nós pararmos, de nós refletirmos, de nós confessarmos esse pecado hoje, por exemplo, que é dia de ceia do Senhor, para que assim a gente possa participar da ceia de maneira adequada. Mas não só confessar, assumir o compromisso de ser fiel, assumir o compromisso de ser verdadeiro, assumir o compromisso de entregar a parte que cabe ao Senhor, nem que para isso a gente possa replanejar a nossa vida, mesmo que a gente não consiga fazê-lo hoje, agora, em virtude de algumas situações que muitas vezes nós nos encontramos, mas que nós temos esse objetivo, quer seja a curto, quer seja a médio, quer seja a longo prazo, mas que nós não negligenciemos esse aspecto na nossa vida, para que assim a gente possa agradar a Deus, para que assim, como nós temos na promessa de Malaquias capítulo 3, a gente venha a ser uma nação deleitosa, uma nação alegre, uma nação satisfeita no Senhor. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas mentes. Amém.